Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E para saber um pouco sobre o Império que ecoa na eternidade, dê play nesse Nerdologia sobre História no filme Gladiador. O filme Gladiador, dirigido por Ridley Scott, lançado em 2000, ganhou 5 Oscars, incluindo o melhor filme, e é bastante famoso. A interpretação do protagonista por Russell Crowe foi premiada, assim como um retrato da Roma Imperial, seja pelos efeitos visuais, seja pelo figurino de época. Como qualquer filme de ficção, ele toma liberdades em relação ao que é pesquisado em fontes históricas e divulgado na historiografia, mas diversos eventos, pessoas e lugares reais inspiram a trama e seus personagens. O principal ambiente do filme é o Império Romano a partir do ano 180, com a ideia de auge e de decadência. O ano 180 marca o fim da chamada Era dos 5 Bons Imperadores, iniciada com Nerva em 96. Claro que esse é um nome dado posteriormente, inicialmente por Maquiavel. A motivação desse nome se dá não apenas pelo sucesso dos 5 governos, mas por serem comparados a governos anteriores e posteriores que não eram bem vistos por Maquiavel e as principais fontes escritas que ele tinha acesso, como os registros do Senado. Hoje, por exemplo, sabemos mais do governo de Domiciano, que antecedeu Nerva, e, embora ele fosse uma figura autoritária e altamente criticado em documentos oficiais, ele teve sucesso em reformas do Império. A expressão Era dos 5 Bons Imperadores, entretanto, ficou. Outra motivação para Maquiavel chamar assim esse período era sua defesa dos imperadores adotivos, quando o imperador adotava como filho alguém próximo e com capacidade reconhecida, mesmo que adulto. Isso significava que o adotado seria seu herdeiro sucessor no trono. Todos os 5 imperadores chegaram ao trono pela adoção. O ano 180 foi também o último do período da Pax Romana, um período de cerca de 200 anos iniciado com Augusto, o primeiro imperador. Esse período tem esse nome por ser sem guerras. Não, pelo contrário, é nesses 200 anos que o Império Romano chegará ao ápice de seu tamanho territorial, indo do Golfo Pérsico até a Inglaterra, de Gibraltar até o Cáucaso. No auge, cerca de 70 milhões de pessoas viviam no Império, algo como 1/3 da população mundial da época. O termo Pax Romana é referente à estabilidade no Império e na sua política, sem guerras civis, sem outras potências como ameaças, como a antiga Cartago, e sem ameaças à cidade de Roma. Após o ano de 180, disputas internas pelo poder ganharam força, com mais instabilidade, como o ano dos 5 imperadores e a crise do terceiro século, além de rebeliões dentro do Império, generais com moral com os soldados buscando poder e derrotas militares contra povos antes dominados. O que faz do ano de 180 tão marcante é a morte do imperador Marco Aurélio, interpretado no filme pelo ator Richard Harris em um dos seus últimos papéis. Marco Aurélio de fato era conhecido como o filósofo, e morreu em Vindobona, perto da atual Viena, e onde os romanos estavam em guerra contra germânicos, mas ele morreu de alguma doença, não sufocado pelo filho Cômodo. No filme, Cômodo é uma decepção para o pai, e também era na vida real. Cômodo era tido como cruel e mimado, sem virtudes políticas. Mesmo assim, ao contrário do filme, ele governa por 12 anos. E ele tinha assim uma irmã chamada Lucila, que adorava uma conspiração. No filme, ela é mostrada como viúva. Na vida real, ela estava casada pela segunda vez. E não existem indicações de que os irmãos tinham uma relação de incesto. O que sabemos é que Cômodo mandou matar a irmã por conta das conspirações dela. Já o protagonista Maximus é um personagem fictício, mas feito a partir de uma colagem de diversas inspirações reais. Uma delas é o marido da Lucila, Tibério Pompeu, general, homem de confiança de Marco Aurélio, que foi nomeado cônsul por ele, pelos seus sucessos contra os germânicos. Foi o imperador que determinou o casamento dele com sua filha, após a morte de seu primeiro marido. E ele, na vida real, recusou o trono após a morte de Cômodo. Outras inspirações para o personagem são o general Tarutienus Paternus e o usurpador Maximus da Espanha, local de origem do personagem no filme. E claro, num filme chamado Gladiador, o tema central é a arena, especialmente o Coliseu Romano. Ao contrário do que é dito no filme, o imperador Marco Aurélio não proibiu jogos na arena. O retrato dos jogos, entretanto, é bastante fiel à história. Existiam arenas menores em províncias afastadas do Império, e os treinadores mais ricos ou melhor sucedidos, como Próximo, conseguiam organizar eventos no Coliseu Romano. Os gladiadores eram de diferentes etnias e de diversos lugares do Império, como Númida Juba, e eram sim escravos, mas respeitados e admirados popularmente. Por isso que a morte de um gladiador era um evento raro, que necessitava da avaliação do público. A regra era um deles apenas se render e sair vivo. E também, como visto no filme, batalhas de larga escala eram encenadas no Coliseu, até batalhas navais com a arena cheia de água.
Animais eram usados nos jogos, seja em combates contra gladiadores ou combates entre os animais. Uma coisa real que foi intencionalmente deixada de fora do filme, pois os produtores acharam que as pessoas não acreditariam, é que os jogos tinham patrocinadores, com placas de publicidade e pausas comerciais entre os eventos, que nem hoje em dia. E outra coisa, agora presente no filme, que é real, é que o Imperador Cômodo realmente curtia os jogos e lutava na arena. Enquanto ele não tinha virtudes políticas, ele tinha virtudes físicas. Desde criança ele praticava exercícios físicos e lutas. Claro, sem muita modéstia, ele se denominava o Novo Hércules. Sua estátua mais famosa é dele vestido como Hércules, não como imperador. E ele chegou a determinar que a cabeça do Colosso de Nero fosse substituída por uma com as suas feições. Como prova de sua força, ele ia para a arena e lutava contra animais e contra gladiadores. Muitos dos combates eram armados, para evitar algum vexame. E ele foi morto por um gladiador sim, só que não foi na arena. Devido sua crueldade, megalomania e autoritarismo, existiam diversas conspirações contra ele. Senadores subornaram seu instrutor de luta chamado Narciso para que o estrangulasse. O valor histórico do filme Gladiador está mais como uma fonte de alegorias, não como um retrato frio da história. Marco Aurélio não pretendia o retorno da República, mas existia sim um conflito entre imperador e senado. Os pretorianos eram uma força política poderosa, como já vimos aqui. Generais populares com as tropas tinham um grande valor político e várias vezes buscavam o trono. E os jogos eram parte importante da vida romana e da identidade cultural da época. Só que não, os romanos não usavam estribos e os capacetes parecem mais de RPG. Nos comentários do último Nerdologia sobre a Trégua de Natal, perguntaram se tivemos casos em que soldados se aproveitaram da trégua para algum ataque surpresa ou obtenção de vantagem. Olha, existem alguns relatos de espionagem das defesas inimigas durante a trégua e também casos em que um soldado, saindo de sua trincheira em espírito de trégua, foi recebido a tiros pelo outro lado. Agora, um ataque surpresa de larga escala planejado, não existem relatos. Comentaram que citamos 16 milhões de mortos como causa direta da guerra, e se, com causas indiretas, esse número aumentaria muito e por quê? Entre 6 e 9 milhões de mortes podem ser colocadas como causadas indiretamente pela guerra, como por fome e doenças entre a população civil, incluindo a pandemia de gripe espanhola em 1918 na Europa, que foi facilitada pelas condições degradantes causadas pela guerra. Finalmente, pediram nerdologia sobre a história do Pelé ter parado uma guerra na África. O que dá pra dizer é que não foi bem assim, e tem um podcast que fala sobre isso na descrição do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre história em filmes e até a próxima!